Eu não concordo que exista um conflito israelense-palestino. Eu creio que existem vários conflitos. E a tragédia do Oriente Médio, e sobretudo a tragédia do que se passa naquela zona, deve-se ao facto dos diferentes conflitos se anularem uns aos outros. Ou seja, quando você tem algum tipo de vantagem num conflito, existe um outro conflito que destrói qualquer acordo de paz, qualquer entendimento para que se chegue a uma situação de reconhecimento. Existe um conflito, que é o conflito clássico entre Israel e a Autoridade Palestina, a OLP, que é um conflito hoje essencialmente territorial, e é um conflito entre Israel e a Cisjordânia. Este é um conflito. Em segundo lugar, existe o conflito entre os próprios palestinos. Existe um conflito entre o Hamas e a Autoridade Palestina. E este é um conflito que já teve vários momentos de intensidade. Houve até um período de guerra civil estabelecida entre o Hamas e a Autoridade Palestina. E este é também um conflito que muitas vezes anula qualquer possibilidade de entendimento entre Israel e a Autoridade Palestina. Em terceiro lugar, existe um conflito que é essencialmente um conflito entre Israel e o Irã. Ou, dito de outra forma, entre Israel e grupos que são financiados, treinados, armados pelo regime iraniano. Estou a falar do conflito entre Israel e o Hamas em Gaza, ou entre Israel e o Hezbollah no sul do Líbano. E, portanto, quando falamos do conflito israelense-palestino, nós, na verdade, estamos a falar de vários conflitos que têm várias naturezas. Relativamente à situação atual, aquilo que eu creio é que o mais intratável conflito hoje é o conflito entre Israel e o Irã por interpostas pessoas. Ou seja, nós podemos dizer que aquilo que Ahmadinejad afirmou foi que o que ele gostaria era de ver o apagamento do regime sionista. Na verdade, eu não creio que foi isso que ele afirmou. O que ele afirmou foi um desejo de riscar Israel do mapa. E imaginem o que seria se qualquer outro país, os Estados Unidos, a Inglaterra, o próprio Israel, afirmasse uma coisa dessas sobre um outro país com assento nas Nações Unidas. Ou seja, a proclamação genocida que Ahmadinejad fez deve ser tomada a sério, independentemente de sabermos se ele pretende ou não cumprir essa ameaça. Porque um dos grandes problemas na história é que quando nós partimos do pressuposto de que do outro lado está uma pessoa tão racional como nós. O Chamberlain achava que do outro lado estava uma pessoa racional. Porque era o Hitler, mas não estava uma pessoa racional. E, portanto, eu gostaria de não subestimar aquilo que é dito pelo regime iraniano relativamente a Israel. Porque pode haver surpresas desagradáveis. E o facto do Irã poder chegar à capacidade nuclear não deve ser visto de uma forma displicente. Nem para o equilíbrio do Oriente Médio, dos vários países do Oriente Médio, nem muito menos para a própria sobrevivência de Israel. Agora, eu acho que o conflito, é possível olhar para o conflito, sobretudo resumindo-o em 3 palavras fundamentais. Em primeiro lugar, há um problema de fronteiras que tem a ver quais serão as futuras fronteiras de um Estado palestino e de um Estado israelense. E eu aqui devo dizer que acho que deve haver 2 Estados. Deve haver um Estado israelense e deve haver um Estado palestino, e deve haver um Estado palestino que cumpra a resolução 242 das Nações Unidas, ou seja, um Estado que esteja sensivelmente nas fronteiras que existiam em 1967. Há a questão dos refugiados, que é uma questão bastante difícil, porque a questão está em saber o que fazer aos refugiados, aos filhos dos refugiados e aos filhos dos refugiados das guerras de 48 e de 67. É evidente que Israel não pode aceitar o retorno de todos estes refugiados, porque isso significa, pura e simplesmente, que deixa de existir o Estado de Israel. Ou seja, isso significa um suicídio demográfico do Estado de Israel e, além disso, se existe um Estado palestino, parece
lógico que os refugiados palestinos regressem para um Estado palestino, embora isso não deva... isso possa também implicar que Israel, como várias vezes esteve disponível para isso, possa pagar ou indemnizar alguns dos refugiados e aceitar outros refugiados ao abrigo de programas de reunificação familiar. Isso foi avançado em diversos momentos, o último dos quais em Camp David, em 2000, 2001. E, finalmente, Jerusalém. A questão está em saber o que fazer a Jerusalém, ou seja, o que fazer com uma capital que é disputada por os dois povos, e aqui parece-me que as linhas gerais do processo de paz, dos acordos de Oslo, etc., parecem que são aqueles que devem ser respeitados, ou seja, deve haver uma divisão equitativa de Jerusalém entre parte israelense e a parte com significado palestino. O grande problema é que tudo isto, a existência de dois Estados, a existência de uma capital, Jerusalém, partilhada, e a possibilidade de Israel aceitar refugiados, indemnizar outros refugiados, e, evidentemente, os refugiados palestinos poderem regressar para um Estado palestino, foi diversas vezes proposto ao longo da história deste conflito. A ideia dos dois Estados é anterior à criação do Estado de Israel. Em 1937, a Comissão Peel propôs os dois Estados. E esta proposta foi aceita pelo lado israelense e foi recusada pelo lado árabe. Ela voltou a ser proposta no plano de partição das Nações Unidas e foi novamente recusada. E, portanto, eu entendo quando afirma, quando faz a metáfora da possibilidade de regressar à sua casa e ter a sua casa ocupada e etc. Eu entendo o que essa metáfora significa, mas o grande problema é que o movimento sionista não se fez por ocupação ilegal de terras, ou pelo roubo, ou pela expropriação de território palestino. Porque é preciso entender que todo o movimento sionista, eu não estou a dizer que não há excessos em todos os movimentos, e não estou a dizer até que a atual política de assentamentos israelense é um desastre para Israel, é um desastre para o processo de paz. Porque é um desastre. O que eu estou a dizer é que o movimento sionista se faz no seguimento das perseguições europeias, sobretudo no Império Russo, e que o movimento sionista para a Palestina se faz para a Palestina otomana, porque não existe Palestina. O que existe é uma parte do Império Otomano, onde os judeus vão comprando terra, cultivando terra e se vão estabelecendo. E com a desagregação do Império Otomano depois da Primeira Guerra Mundial, é que é preciso saber o que fazer àquele território. Onde existe uma realidade demográfica de árabes, a sua grande maioria eram árabes, e judeus. Quer judeus que sempre viveram na Palestina, quer judeus que emigraram para a Palestina, que compraram terras e que trabalharam as terras. Por último, o que é que nós podemos esperar do conflito israelense-palestino? Na verdade, eu estou bastante pessimista, porque eu acho que a última grande oportunidade, foi talvez a oportunidade perdida, foi a oportunidade que se passou em Camp David. Como sabem, Camp David é uma expressão que significa algo de muito positivo e de muito negativo na história do conflito. Muito positivo, porque foi em Camp David que o Egito reconheceu Israel. O Egito, o inimigo histórico de Israel, reconhece Israel em Camp David pelo presidente Sadat. Claro, o presidente Sadat foi assassinado por causa disso. Foi assassinado porque reconheceu Israel. E, portanto, Camp David começa por significar um momento muito positivo de reconhecimento do Estado de Israel. Mas, por outro lado, também significa um momento muito negativo, que foi o momento em que Ehud Barak, sob o patrocínio de Bill Clinton, fez uma proposta que não voltou a ser repetida. E a proposta que foi feita em Camp David era a existência de um Estado palestino, na Cisjordânia e em Gaza. Evidentemente que o problema das fronteiras, as fronteiras não equivaliam exatamente ao que elas eram em 1967, mas foi avançado que era possível fazer trocas de terras numa base de 1 por 1. Ou seja, se há partes de território da Cisjordânia onde já existe ocupação israelita, seria possível território israelense
por exemplo, junto a Gaza, ou mesmo junto à Cisjordânia. Portanto, era possível fazer trocas de território. Era possível receber uma parte dos refugiados, e era possível indemnizar uma outra parte desses mesmos refugiados, e era possível uma divisão equitativa de Jerusalém, entre uma Jerusalém palestina e uma Jerusalém israelense. E, na verdade, Arafat recusou esta proposta. Recusou perante o horror, não da comunidade internacional, nem dos Estados Unidos, nem de Israel, porque isso é óbvio, mas perante o horror dos próprios Estados Árabes. O príncipe Bandar, que esteve nos acordos de Camp David, disse que o que Arafat fez foi um crime. E o próprio Arafat, 2 anos depois, chegou a reconhecer isso. De tal forma que muitos dos preceitos de Camp David passaram a ser exigências dos próprios palestinos. Depois de terem recusado a proposta de Camp David. Para terminar, gostaria apenas de dizer que neste momento a situação parece-me, a relação entre Israel e a autoridade palestina parece-me o dado menos problemático desta equação. Existe o problema dos assentamentos, que é sem dúvida um absurdo do governo Netanyahu e que é mesmo contraproducente para Israel, mas o grande problema está sobretudo na emergência do Irã nuclear e no patrocínio do Irã a grupos como o Hamas e como o Hezbollah. E gostaria só de terminar dizendo isto. O Hamas, que chegou a ser visto por Israel como um parceiro possível para a paz, por ironia que pareça, mas na década de 80 o Hamas era considerado um parceiro possível para um entendimento entre Israel e os palestinos. Só que Israel chegou à conclusão que o Hamas não era um parceiro possível para a paz, porque a carta fundamental do Hamas não faz nenhuma exortação para negociações com Israel. É preciso dizer isto. A carta do Hamas faz uma exortação à destruição de Israel. Há não reconhecimento do Estado sionista e mais. E a carta do Hamas faz uma citação dos protocolos dos sábios do Sião, que é um documento forjado pelas autoridades czaristas para justificar as perseguições antissemitas e para mostrar que os judeus querem dominar o mundo. Portanto, a própria Carta Fundamental do Hamas socorre-se daquele que é o documento fundamental do antissemitismo moderno. E se é verdade que o Hamas já mostrou abertura para a negociação, a única coisa que o Hamas mostrou foi abertura para uma trégua. Não foi para reconhecer o Estado sionista, como afirma o Hamas. Foi para uma trégua. E como é evidente, não é possível estabelecer nenhum diálogo de paz quando uma das partes se recusa sequer a aceitar que a outra parte pode existir.